telespectador e ouvinte, seja bem-vindo ao nosso podcast Memórias Vivas. O nosso objetivo aqui é conhecer e explorar um pouco sobre a história de Visconde do Rio Branco através do seu Museu Municipal e do seu vasto acervo de arquivos. Meu nome é Rafael Mertens e tenho aqui ao meu lado a fundadora e presidente do nosso Museu Municipal, Terezinha de Almeida. Terezinha, primeiramente gostaria de agradecer pela presença da senhora aqui e já gostaria de saber com a senhora como que foi esse processo de fundação e criação do museu. Olha, em primeiro lugar, nós temos uma história. Todo povo tem a sua história, mas a nossa história, especialmente na região, ela é rica. É rica, assim, aconteceram muitas coisas aqui importantes. Nós tivemos um civilizador, Guido Marliere, e um catequizador que marcaram o tempo aqui, o Padre Manuel de Jesus Maria. Nós devemos a eles grande parte das coisas que temos. E a história, né? É claro. E como que foi esse processo de fundação e criação do museu? Sim, não foi fácil não, né? Mas eu tive, assim, muito apoio do povo. O povo daqui sabe guardar as coisas, tá entendendo? As coisas da história, não é? Então, eu me lembro que, para começar, eu contei com a ajuda do Clube dos 50. Eles fizeram uma gincana para a parte fotográfica. E o meu arquivo fotográfico é rico, viu? Graças a essa gincana. É promovida pela Mara de Brito e pela dona Celi Nonasco Cunha, viu? Elas que promoveram. Então, foi o pontapé inicial. Depois disso, as coisas foram rolando, né? E eu tive, assim, que ajuntar as doações aqui na minha casa. Tem um cômodo grande lá dentro, né? Por lado de fora, e eu fui juntando ali, até que, em 1992, já não cabia mais, eu fui à prefeitura, o então prefeito, Dr. João Antônio de Souza, ele concordou plenamente e me pediu um prazo para esperar o prédio, aquele prédio onde funciona o museu. Ele é um prédio tombado, não é? Pelo Serviço de Patrimônio da cidade. E então eu esperei assim, mais ou menos uns 6 meses, e o museu foi inaugurado em 26 de setembro de 1992, viu? Entendi, tá certo. Já agora que você falou sobre um pouco da história do nosso museu, eu gostaria de saber como que é esse trabalho. Primeiro, como que foi para a senhora já contou um pouco, né, sobre a gincana, mas como que é esse trabalho de receber, coletar e conservar esses artefatos? Tem alguma história interessante? Primeiro, você tem que ter um caminho, né? É claro. Então, o professor William José fez a nossa história. Visconde do Rio Branco, terra, povo, história. Então, eu segui aquele caminho indicado por ele, não é? E fui seguindo. Mas a influência do meu pai foi muito grande. Toda a vida ele falou na história local. Ele falava assim, meu pai foi professor, não é? Professor de português. E então ele falava assim, a história local é muito importante. Não adianta saber a história da Europa, da Ásia, se não souber a local. Você vai saber vai não saber a sua própria história. Tá? Então, eu fui por aí. A vida inteira, desde criança, eu ouvi meu pai falar.
Então, a influência foi muito grande mesmo. Uhum, entendi. Atualmente, depois da fundação do museu, como que é o processo de receber, coletar e conservar esses artefatos históricos? Olha aqui, quase que não precisa de fazer força, porque o povo se oferece, entendeu? Às vezes uma pessoa simples vem com uma coisinha na mão valiosa, entendeu? Para a nossa história, né? Então, eu tenho arquivos fantásticos. Às vezes as pessoas não ficam sabendo, tá? Mas eu tenho tudo que eu posso ter sobre a história daqui, viu? Tem alguma história curiosa, interessante a respeito de um artefato? Ah, bom, tem muitas, né? Então, uma vez eu fui a Belo Horizonte, quando eles acharam esses ossos dos indígenas, né? Eu fiz uma caixinha e levei para um pesquisador da Universidade de Minas Gerais, André Pruz, o nome dele. Ele vivia no Horto Florestal, lá em Belo Horizonte, e eu peguei um táxi sozinha. É longe toda a vida, viu? Fui andando de táxi. Eu falei assim, para voltar vai ser difícil. Eu estava sozinha, né? Uhum. Então, quando eu cheguei lá, eu falei com o chofer, aqui, eu vou demorar, viu? Ele falou assim, a senhora está fazendo um museu, então eu espero e não cobro nada. Então, eu achei aquilo fantástico, né? Fantástico. Legal. Para a senhora, primeiro do ponto de vista pessoal e depois do ponto de vista global, para a senhora, qual que é a importância do museu e também para a sociedade rio-branquense? Não, em primeiro lugar, quem não conhece a sua história, como um padre falou comigo uma vez, eu pedi a ele uma doação de uma espada do tempo da Guerra do Paraguai. E ele falou assim, infelizmente não está comigo mais, mas eu vou falar com a senhora, o povo que não conhece a sua história não merece ser livre. Eu achei interessante, né? A formação da cidadania, né? Uma pessoa que conhece essa história é um cidadão, né? Que está estudando a história, a própria história. É muito triste a gente não saber nem um pouquinho da história. Não é? A história é fundamental, fundamental. A senhora falou um pouco sobre essa questão que seu pai falava, né, sobre a importância de história e que isso te motivou muito e que isso, né, serviu de espelho para a senhora. Eu queria saber um pouco como que foi esse processo que a senhora disse antes da acumulação de arquivos, né, que a senhora teve até o momento da criação. O que motivou a senhora? Eu fui atrás, né? Em primeiro lugar. Se você não se bater pela coisa, a coisa não chega a você. Né? Então, é importante o trabalho que a gente faz. Mas eu recebi todo o apoio. Isso me favoreceu demais. Eu pedia às pessoas e elas cediam. Então, a família Mesquita, da casa deles, né? Eu fiz um livreto sobre os doadores, os primeiros doadores, viu? De peças importantes para o museu. E a família Mesquita foi uma grande doadora. Ele tem tudo sobre a Casa Teles. Foi uma parte importante da nossa história comercial, viu? Ela mandou o nosso café da região para a Europa, viu? Então, tipo assim, o dono, o Adriano Teles, era um português, né? E
ele ficou riquíssimo, né? Com o café. Ele casou-se aqui em Rio Branco, ele veio para o Brasil muito jovem, uma criança, né? E morou aqui no Piranga, né? Depois ele veio para cá, casou-se aqui. Ele teve 10 filhos aqui. Depois a mulher morreu e ele foi para Portugal, deixou os Mesquitas, a família Mesquita, né? Tomando conta da Casa Teles, e eles eram sócios, não é? E assim, eu acho que eram até aparentados, viu? Mas não tenho certeza não. Mas eu acho que era. E então a continuidade da Casa Teles foi muito assim benéfica para nós. Ele abriu uma casa, a brasileira, né, no Chiado, lá em Lisboa. Mas a brasileira, ele abriu por todo lado, no Porto, em Sevilha. Tinha a brasileira. A brasileira do Chiado, que ele fundou em primeiro lugar. E, então recebia o café daqui. E lançou a bebida lá, na brasileira. Então, ele tinha o maquinário, ele é entendido do assunto, fez palestras, né, sobre o café da nossa região. O café brasileiro, né? É claro. Mas ele era plantador de café aqui. Ele morou na Fazenda Floresta, onde o Raulzinho é dono, né? A família do Raulzinho. Como última pergunta aqui para aqueles espectadores e ouvintes do Memórias Vivas interessados em conhecer o Museu Municipal e que quer mais saber sobre a história da nossa cidade, o que ele tem que fazer para visitar esses espaços? Qual que é o horário de funcionamento? É preciso algum agendamento? Agora está tudo de cabeça para baixo, né? Não posso dizer assim, às tantas horas, né? Eu recebo lá pesquisadores de todo lado, viu? Do Brasil inteiro, até do estrangeiro, já foi, tá entendendo? E o nosso arquivo como eu já disse, né, é rico, viu? E sobre a nossa história, é claro. Eu tenho informações sobre a história em geral, né? Mas tem uma vitrine só, uma estante só de livros sobre a história local, viu? Inclusive, eu tenho a história administrativa da cidade, que tudo que aconteceu na Câmara de 1840 e poucos, né? Até o século XX, viu? Até os anos 20 do século XX, e daí para fora perdeu-se, entendeu? Mas eu tenho essa riqueza lá, viu? E tem arquivos musicais, tem arquivo documental, né? É muito bem organizado o museu. Eu sou ali. Mas eu tenho ajudantes boas, viu? Uhum. Muito boas. Já tive a oportunidade de visitar também, já vi a área ali destinada ao esporte local. Você perguntou sobre os horários, né? Uhum. Funcionava assim, aos domingos, né? Mas depois foi ficando muito difícil e a segunda-feira era folgada. E em todos os museus do mundo é assim o sistema, né? Mas eu tive que acabar com essas visitas aos domingos, porque não achava quem ficasse. Uhum. Ninguém queria, um domingo, né? Então, eu dispensei e recebia os visitantes 2 vezes por semana. Mas menino em pesquisa escolar era todo dia, todo dia. E quem quisesse olhar os arquivos, e com uma particularidade, não empresto nada para ninguém. A pesquisa é feita lá dentro. O museu,
A gente não empresta nada, a gente toma conta das doações, entendeu? É muita responsabilidade. Gostaria que a senhora fizesse um convite para a população, para que a população rubro-branquense também possa participar e ajudar ao museu a continuar construindo essa história tão rica. Mas ela já dúvida, né? Ajuda muito, viu? Na parte de doações, viu? E a presença é assim, fantástica, né? Para o Museu do Interior, museu que começou pequeno, mas já tem um anexo e não está cabendo no anexo, viu? Eu tenho trem espalhado para todo lado. Ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso podcast Memórias Vivas. Este projeto visa contar um pouco sobre a história de Visconde do Rio Branco através do nosso querido Museu Municipal, esse local tão importante para a nossa história. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre a nossa história ou contribuir para que enriqueça mais a nossa história do nosso município, fique à vontade. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau!